Um assunto que muito se comenta, mas pouco se acha a respeito, é sobre o processo criminal, o inquérito, a investigação policial e o julgamento dos responsáveis pelo acidente que matou Ayrton Senna. Processo esse que começou logo após a morte do piloto e que se estendeu por mais de uma década. Muito se fala sobre os achados da investigação, mas pouco se fala sobre a investigação em si, tanto que, se você procurar aqui mesmo no YouTube, você não vai encontrar nenhum vídeo dedicado a esse tema. É um assunto que muito me interessa e que há muito tempo eu queria fazer um vídeo. Por isso, depois de meses de muito trabalho, hoje lanço aqui a primeira parte dessa série, que eu almejo ser o documento audiovisual mais completo já feito sobre esse tema. Com ele, esse assunto que foi pouco falado na imprensa na época, que geralmente saía em notas de rodapé, sem imagens, agora vai ser passado para vocês compreenderem da forma mais completa possível. Vocês vão ver, com riquezas de imagens e detalhes, tudo o que aconteceu, passo a passo, em ordem cronológica, dia a dia. Eu decidi contar o vídeo dessa forma porque é como considero ser o mais preciso possível com a acuracidade das informações, e também o mais próximo da experiência de quem estava de fato acompanhando o processo conforme ele se desdobrava e novos elementos surgiam. Nesta série de vídeos, você vai conhecer o nome de todos os personagens, desde os mais famosos até os mais obscuros, conhecer seus rostos e conferir imagens e documentos raríssimos. Vou também trazer os livros e matérias de revistas e jornais que acompanharam e detalham todo o processo. Ao final deste vídeo, eu cito todas as fontes e os livros que usei nessa pesquisa, mas eu queria antes de falar rapidamente de um desses livros, que é O Caso Senna, do jornalista italiano Nicola Santoro. Este livro foi lançado originalmente em 1999 com o nome La Curva dei Silenzi, apenas na Itália. Ele foi relançado recentemente com o nome Il Caso Senna. Faz pouco tempo saiu a versão em inglês dele e agora, na próxima terça-feira, dia 4 de novembro, sairá a versão em português dele. É um livro incrível com muitos detalhes que foram gravados diretamente das audiências que aconteceram do tribunal e é uma das fontes mais completas sobre o assunto. O link para o livro está aqui na descrição do vídeo, lembrando que ele estará disponível a partir do dia 4 de novembro. Voltando, esta série de vídeos vai trazer, desde o começo, desde o zero, todos os elementos e peças que se juntaram para formar este grande quebra-cabeça conforme eles surgiam. E este vídeo aborda também, além dos elementos da investigação pela justiça, toda a parte política entre a FIA, as equipes, os pilotos e os autódromos, pois a temporada da Fórmula 1 estava acontecendo e acidentes graves não paravam de ocorrer. E muitos desses personagens estarão envolvidos nos dois lados da história, na briga política entre a realização dos grandes prêmios e mudanças de regulamentos na Fórmula 1, e também na acusação e defesa do processo criminal pela justiça italiana. Antes de começarmos, eu queria apenas dizer que, ao final deste vídeo, eu tenho alguns recados para passar sobre outros conteúdos que estão sendo feitos e também sobre os novos conteúdos exclusivos para os membros do canal. E também quero dizer que este e os próximos vídeos desta série, para não ficarem tão longos, eles foram cortados e que haverá uma versão estendida de cada um dos vídeos disponível para membros do Clube Otimiza no nível Clube e Patrono. Toda vez que você vê esse símbolo na tela, significa que há conteúdo adicional sobre o tópico que estou falando na versão estendida do vídeo. Você não precisa assistir a versão estendida para entender o que aconteceu, mas se você é viciado no assunto, cracudo mesmo, e gosta de saber absolutamente todos os detalhes, então a versão estendida é para você. Se você quer ver a versão estendida, é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo e escolher o nível Clube ou Patrono. Então vamos lá? Eu sou o Zuccherato e este é o canal Otimiza.
Após o acidente fatal de Ayrton Senna no GP de San Marino em 1º de maio de 1994, o mundo ainda estava em choque e atônito, sem entender direito o que havia acontecido. O que havia causado a morte de uma das maiores estrelas do esporte mundial? Em uma época pré-internet, havia muita pouca informação até então. A transmissão de notícias da Itália para o resto do mundo era muito mais difícil do que é hoje. Ninguém sabia o que ou por que o acidente tinha acontecido. De imediato, muitas especulações apareceram, mas ninguém sabia que iria demorar muito tempo para que os fatos começassem a vir à tona. Particularmente, o mundo dos bastidores da Fórmula 1 estava muito abalado. Em menos de 2 dias, 2 pilotos haviam morrido em um grande prêmio, incluindo o maior deles. Mas isso não iria acarretar apenas em providências que a Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, ia tomar para tornar os carros e as corridas mais seguras. Isso poderia representar um risco muito maior tanto para a entidade em si, quanto para as equipes e o circuito de Imola. Antes de falarmos sobre o processo da morte de Senna e Ratzenberger, é importante entendermos o contexto jurídico dessa investigação, pois, pela lei italiana, toda morte em seu território é considerada suspeita e exige investigação, podendo levar a inquérito na esfera criminal. E os envolvidos no circo da Fórmula 1 já sabiam muito bem disso, porque investigações similares já ocorreram muitas vezes antes. Em 1961, no Grande Prêmio de Monza, o alemão Wolfgang von Trips bate com sua Ferrari na Lotus de Jim Clark e seu carro é arremessado para fora da pista, matando o piloto e 14 espectadores. Os destroços da Ferrari e da Lotus foram confiscados e a investigação durou por mais de 1 ano. Colin Chapman, dono da Lotus, temendo sofrer um processo, correu o GP de Monza do ano seguinte com o nome da equipe de World Wide Racing. Em 1970, o piloto austríaco Jochen Rindt morreu ao sofrer um acidente no Grande Prêmio de Monza, vindo a se tornar campeão de forma póstuma. Rindt perdeu o controle de sua Lotus 72 na curva parabólica e bateu contra o guardrail. O piloto teve sua garganta cortada pelo cinto de segurança. Assim como aconteceu com Senna e Ratzenberger, o piloto foi retirado do local e levado para o hospital, mas sem ter sua morte confirmada, para que o evento não fosse cancelado de acordo com a lei italiana, que exige o cancelamento de eventos esportivos na ocorrência de morte. A justiça italiana abriu inquérito para apurar a causa e os culpados pelo acidente. O carro foi confiscado pela justiça italiana e, novamente, o dono da equipe Lotus, Colin Chapman, foi indiciado. No ano seguinte, mais uma vez, ele muda o nome da sua equipe para disputar o GP da Itália para não correr riscos jurídicos. As investigações apontaram que o acidente foi causado por uma falha no eixo do freio dianteiro do carro, mas a morte de Rindt foi causada por conta de barreiras mal instaladas no circuito. Com isso, Chapman foi inocentado em 1976, 6 anos após o acidente. O carro acabou sendo liberado e foi parar em um ferro velho perto de Monza, quando foi comprado. O carro existe até hoje na garagem de um colecionador em Milão, mas o processo foi longo e extenuante para todas as partes. No final das contas, uma sombra pairava sobre a Fórmula 1. As equipes correrem o risco de ter seus donos e diretores presos em caso de morte em um esporte tão perigoso era algo que não valia a pena na visão deles. Por esse motivo, as equipes trabalharam junto à FIA, as federações locais e as gestoras dos autódromos nos anos seguintes, sempre agindo em interesse mútuo. Não é do interesse de nenhuma equipe que alguma outra seja processada, porque amanhã sempre poderá ser a sua equipe passando por isso. Ficou claro, logo antes da temporada de 94 começar, nos testes, que os carros estavam muito instáveis. Acidentes não paravam de acontecer e era questão de tempo até que outra fatalidade voltasse a acontecer. E aconteceu justamente em Imola, na Itália, no primeiro GP de pista rápida da temporada. Roland Ratzenberger e Ayrton Senna haviam morrido em acidentes no Grande Prêmio
e seus corpos estavam lado a lado no Instituto Médico Legal de Bolonha. Enquanto o mundo chorava essas perdas, a justiça italiana já se movimentava e começava um longo processo que ninguém imaginaria que se arrastaria por quase 15 anos, e muita coisa iria acontecer antes de qualquer testemunha ou réu pisar em um tribunal. Parte 1. Inicia-se o processo legal. Ainda no domingo, horas após a confirmação da morte de Senna, o magistrado italiano já entra em ação. É aberto um inquérito judicial por homicídio culposo. O capacete do piloto e os destroços do carro, a Williams Renault FW16 de número 2, que estava no pátio fechado do circuito Enzo Edino Ferrari, são confiscados e levados para o quartel da Polícia Rodoviária de Bolonha, para que ninguém adulterasse as evidências do acidente. Mas o que ninguém sabia era que, antes do carro ser levado, os módulos centrais de armazenamento de dados da telemetria do carro, as chamadas caixas pretas, já haviam sido retiradas a mando de Charlie Whiting, delegado técnico da FIA, e entregue à equipe Williams. Mais tarde, de noite, o autódromo é interditado. O juiz da Tribunal de Apelação de Bolonha, Luca Guedini, determina a interdição e os portões do circuito são lacrados pela polícia para fins de investigação. Enquanto isso, a FIA não se pronuncia ou promove nenhuma investigação. Às 21h27, o corpo de Senna é levado para o Instituto Médico Legal de Bolonha, onde aguardará o procedimento de autópsia. No dia seguinte ao Grande Prêmio de San Marino e à morte de Senna, o mundo ainda estava entorpecido pelo acontecimento. Jornais fervem com a busca por notícias e especulam todos os motivos possíveis, mas até agora nada se sabe. Apenas com a investigação pela justiça italiana, as informações seriam apuradas corretamente. O procurador-chefe de Bolonha, Francesco Pintor, e o promotor público e procurador-geral da República da província de Bolonha, Maurício Passarini, se reúnem com Pellegrino Iannacone, procurador-geral da Corte de Apelação da capital emiliana, para iniciar os trâmites judiciais. Eles nomeiam e autorizam os dois médicos responsáveis a realizarem a autópsia, os professores Pier Lodovico Ricci, de 75 anos, e Carlo Romanelli, de 47 anos. Também notificam Federico Bendinelli, administrador da Sagis, entidade responsável pelo Autódromo de Imola, o diretor da prova, Roland Brunserad, os diretores das equipes Williams e Syntec e da empresa Bell, fabricante dos capacetes homologados pela Fórmula 1 e usado pelos pilotos mortos. É estimado um prazo de 6 meses para a conclusão das investigações preliminares. O promotor público Maurício Passarini, de 37 anos, conselheiro do Tribunal de Apelação de Bolonha, será a pessoa responsável por conduzir as investigações em nome da justiça italiana. A família de Senna não fará nenhuma ação e não participará do processo. O autódromo permanece interditado. Peritos analisam os locais dos acidentes de Senna e Ratzenberger. O acesso ao autódromo é restrito e proibido, mas muitos visitantes deixam flores e bandeiras do lado de fora, próximo ao local do acidente. Enquanto isso, a FIA se nega a prestar declarações sobre os acidentes no Grande Prêmio. Eles emitem um comunicado oficial dizendo que, na quarta-feira, irão se reunir em sua sede em Paris para discutir medidas de segurança. A imprensa busca testemunhos de quem estava lá. O alemão Michael Schumacher, que estava logo atrás de Senna na hora do acidente, disse que viu a Williams de Senna tocar no solo e perder o controle na curva Tamburello, e que o carro de Senna tinha um comportamento nervoso. Já Patrick Head, diretor técnico e sócio da Williams, afirmou em uma entrevista mencionada no jornal britânico Independent que, abre aspas, Senna cometeu um erro. Verificamos a telemetria. Ele levantou o pé levemente onde há a ondulação na pista. Isso causou a perda de aderência do carro. Fecha aspas. Os dados da telemetria até aquele momento estavam em posse apenas da equipe Williams, já que eles retiraram as caixas pretas do carro. Por enquanto,
Além dessa, as teorias mais debatidas pela imprensa são a de uma falha na suspensão traseira, de pneu furado ou baixa pressão nos pneus por conta do tempo atrás do safety car. Algumas publicações chegam a sugerir que Senna tivesse perdido a consciência enquanto pilotava. Sai o primeiro resultado preliminar da autópsia de Ayrton Senna, que alega a causa do óbito ser politraumatismo com parada cardíaca. Segundo o laudo, Senna teve morte instantânea antes de ser reanimado pela equipe médica. O corpo de Senna é liberado do IML de Bolonha para partir para o Brasil. A justiça italiana, ao verificar que os destroços da Williams de Senna em sua posse já não contava mais com as centrais de dados que foram retirados pela FIA, faz um pedido de localização e apreensão dos objetos que, a essa altura, já estavam na fábrica da Williams em Didcot, na Inglaterra. A equipe reuniu todos os funcionários para alinhar os acontecimentos do final de semana, enquanto dezenas de fãs deixavam flores e fotos de Ayrton na frente do portão da fábrica. A equipe, aliás, desmentiu a declaração que seu diretor técnico, Patrick Head, deu no dia anterior de que Senna teria errado e causado o acidente. Em comunicado oficial, a equipe afirma que só falará sobre o acidente após analisar todos os dados disponíveis, inclusive o carro de Senna, que está retido pela justiça italiana. A revista italiana semanal Autosprint publica um especial sobre o final de semana de Imola e afirma que Patrick Head, após o acidente de Senna, começa a gritar desesperadamente no rádio com um funcionário para confirmar se o sistema de direção assistida estava ligada, o que levanta a suspeita da hipótese de falha mecânica. O Brasil recebe o corpo de Ayrton Senna. O mundo para assistir às imagens do velório do piloto, que ocorreu na Assembleia Legislativa de São Paulo, atraindo dezenas de milhares de pessoas. O presidente Itamar Franco declara luto oficial de 3 dias. Muitos dos personagens da Fórmula 1 chegam para o funeral, como o dono da equipe de Senna, Frank Williams, pilotos como Alain Prost, Gerhard Berger, Mikel Alboreto, Rubens Barrichello, Damon Hill e muitos outros. Uma dessas pessoas é Bernie Ecclestone, presidente da FOCA, a Associação de Construtores da Fórmula 1 e vice-presidente da FIA, que veio para São Paulo, mas foi solicitado pela família a não comparecer ao funeral. Bernie esteve presente em um evento na sede da FIA em Paris, onde foi apresentada uma série de medidas de segurança a serem adotadas nas corridas futuras e medidas específicas para a próxima corrida em Mônaco, no dia 15. Dentre as medidas estão 2 chicanes na entrada e saída dos boxes, a remoção de quaisquer pessoas que não mecânicos das equipes na área do pit stop e a implantação do procedimento de as equipes apresentarem, antes de cada corrida, um plano de quantas vezes iriam fazer paradas nos boxes. Essas ideias vêm na contramão do que o regulamento do ano propunha, corridas mais rápidas e competitivas. Agora, em nome da segurança, a proposta é cortar áreas de riscos de circuitos com chicanes. Ao final do evento, Max Mosley não se pronunciou em relação ao acidente de Senna. Acontece o enterro de Ayrton Senna no cemitério do Morumbi, um dos acontecimentos mais marcantes da história recente do Brasil. Bernie Ecclestone não participou da cerimônia, mas isso não o impediu de cumprir a agenda na capital paulista. Ele se encontrou com o governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury, e mostrou para ele uma fita de vídeo com cenas da câmera on-board do carro de Schumacher antes do acidente de Senna, em que mostra a Williams do brasileiro raspando no chão diversas vezes para sugerir que o acidente havia sido causado por uma falha na suspensão traseira. Nesse dia, Ecclestone também negou a existência de imagens on-board do carro de Senna ao jornalista Mauro Tagliaferri, da Folha de São Paulo. Ele explicou que havia 18 carros com câmera na pista e que essas imagens eram enviadas para um helicóptero que sobrevoava o circuito. De lá, imagens de apenas 3 carros eram retransmitidas ao diretor de TV, que escolhe quais irão ao ar. Guardem essa informação. O procurador Maurício Passarini ordena o confisco dos dados de telemetria do carro de Senna e também das gravações das conversas por rádio entre Senna e a Williams
durante o GP de San Marino. Passarini afirma que não irá a Mônaco, onde no final de semana seguinte ocorrerá o Grande Prêmio, para interrogar os pilotos. A polícia italiana também confiscou uma fita de vídeo feita por um cinegrafista amador chamado Alberto Castione durante os testes realizados em Imola em março, em que Senna se queixa de problemas no asfalto na curva Tamburello com os responsáveis pela pista. Segundo Federico Bendinelli, administrador da SADIS, Senna teria pedido a raspagem do asfalto nos trechos ondulados. Segundo Bendinelli, a reforma foi realizada, mas Michele Alboreto nega, dizendo: a SAGES não fez nada para mudar a situação da Tamburello, dizendo que isto seria impossível de ser realizado em tempo para o GP. Pela dificuldade das partes interessadas de formar suas equipes de peritos, o prazo para a definição dos nomes é adiado. A Procuradoria-Geral da República da Província de Bolonha recebeu um comunicado da Autosprint, revista semanal italiana especializada em automobilismo, a mais importante da Europa. Segundo seus editores, a revista teria uma grande sequência de fotos detalhadas do acidente que teriam sido colocadas à disposição da justiça italiana, que considerou o material de vital importância para a perícia. Depois de ouvir Alboreto e Martini, o promotor Maurício Passarini anuncia que os pilotos Michael Schumacher da Benetton, Damon Hill, companheiro de Senna na Williams, e Gerhard Berger da Ferrari serão chamados para depor no inquérito sobre as mortes de Senna e Ratzenberger. Segundo Passarini, ele espera o máximo de colaboração dos pilotos. Para fontes judiciais na Itália, Schumacher é considerado uma peça-chave para elucidar o caso, pois era a testemunha ocular mais próxima do acidente, estando logo atrás de Senna quando ele saiu da pista. A revista semanal italiana Autosprint publica uma matéria em que, analisando as fotos do atendimento a Senna ao lado do carro, é possível ver o volante solto no chão, conectado à coluna de direção rompida, e conjectura a hipótese de a coluna ter se partido antes do acidente. É a primeira vez que a hipótese do rompimento da coluna de direção é considerada. Além dessa hipótese, eles consideram a possibilidade de o braço inferior da suspensão dianteira ter se soltado e arrastado no chão, deixando um rastro na área de escape. Eles também entrevistam Mirko Mezzetti, um dos comissários de pista, que foi testemunha ocular do acidente de Senna. Segundo ele, que estava a 10 metros do local do acidente, as rodas do carro permaneceram retas, sem correção, e depois do acidente, ele chegou perto do carro e viu fumaça saindo do pneu traseiro, o que o convenceu que o piloto havia freado com muita força, travando as rodas. Além disso, a revista formula também a hipótese de a causa do ferimento fatal de Senna ter sido causado pelo impacto da suspensão dianteira contra seu capacete. Às vésperas do Grande Prêmio de Mônaco, a primeira corrida após o fatídico Grande Prêmio de San Marino, os pilotos da Fórmula 1 se reúnem em Monte Carlo para discutir a segurança na Fórmula 1 como uma tentativa de reviver a associação de pilotos que era a vontade de Senna. Uma das pautas da conversa é como pressionar os dirigentes da Fórmula 1 e serem ouvidos para evitar mais acidentes. Segundo o piloto brasileiro Christian Fittipaldi, a reunião foi organizada pelo piloto italiano e veterano Michele Alboreto. É também proposto um comitê de ex-pilotos como Jack Stewart, Niki Lauda e Alain Prost. Outro ex-piloto, o suíço Clay Regazzoni, sugeriu que os pilotos boicotassem o Grande Prêmio de Mônaco por considerar que as medidas de segurança propostas pela FIA eram insuficientes, como a improvisação de 2 chicanes na entrada e saída dos boxes. Apesar disso, o boicote não ocorreu. Em reunião com representantes da GPDA, o presidente da FIA, Max Mosley, divulga uma série de modificações a serem adotadas para dar mais segurança aos pilotos e forçar uma redução na velocidade dos carros da Fórmula 1. Pilotos e construtores reclamam do pouco tempo concedido para as modificações que entram em vigor já na próxima corrida, o GP da Espanha, dia 29. Dentre as modificações exigidas estão a alteração de elementos aerodinâmicos para a redução do downforce dos carros, que tornaria os carros menos estáveis e mais lentos, em torno de 60 cavalos de potência a menos. Além disso, será proibido o uso de combustível de alta octanagem
e a retirada da caixa de ar acima da cabeça do piloto, com a ideia de superaquecer o motor e obrigar o uso de motores menos potentes. Passado o Grande Prêmio de Mônaco, o promotor Maurício Passarini nomeia os peritos para analisarem o caso. São eles: Tommaso Carletti, engenheiro especialista em chassis, ex-funcionário da Scuderia Itália, Ferrari e Minardi; Mauro Forghieri, engenheiro e ex-projetista da Ferrari e Lamborghini, que desenvolveu os carros campeões de Niki Lauda e trabalhou no supercarro da Bugatti; Roberto Nascetto, ex-chefe da equipe Ferrari e ex-diretor da FIA e do Autódromo Enzo e Dino Ferrari de Imola; Dr. Antônio Dalmonte, membro do Comitê Olímpico Italiano e especialista em medicina esportiva; Emanuele Pirro, ex-piloto da Benetton e campeão italiano de superturismo; Dr. Cipolla d'Abruzzo, médico legista; Francesco Bonpareda, engenheiro da ANAS, Companhia Rodoviária Nacional Autônoma; Enrico Lorenzini, professor da engenharia da Universidade de Bolonha; e Alberto Bucchi, diretor do Instituto de Infraestrutura Viária da Universidade de Bolonha. A Williams divulga que nomeou o engenheiro Giorgio Stirano como seu perito consultor. Stirano havia trabalhado como consultor para a Alfa Romeo e tinha experiência na Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 e Super Ford. Os peritos têm um prazo de 60 dias para enviarem seus laudos. A investigação conduzida pelo promotor Passarini tem 17 pessoas de interesse sob a hipótese de homicídio culposo. São eles: pela equipe Williams, Frank Williams, proprietário da equipe; Patrick Head, diretor técnico e coproprietário; Ian Campbell Harrison, representante legal; David Brown, engenheiro de pista; Stuart Bradley, mecânico-chefe; Michael Tyers, mecânico de motores; Carl Nicholas Gaden, mecânico de câmbio; Gary Allen Woodward, técnico; e Steven John Coates, técnico de pneus. Adrian Newey, projetista do FW16, não consta nos autos do processo. O advogado nomeado para a defesa da Williams é Roberto Causo. Pela equipe Syntec, os nomes são: Nick Vert, proprietário e diretor técnico; Gary James Nord, engenheiro de pista; Andrew John Rutledge, mecânico; Douglas Charles Harvey, mecânico; e Andrew Coleman, mecânico. O advogado nomeado para a defesa da Syntec é Claudio Nacarato. Pelo Autódromo de Imola, os nomes são: Luciano Conti, presidente da Sagis; Federico Bendinelli, administrador delegado da Sagis; Giorgio Poggi, diretor do autódromo. Com isso, fica determinado o nome de todos os personagens envolvidos na investigação que, inicialmente previsto para durar apenas 60 dias, levaria muito mais tempo apenas para que os peritos levantassem todas as informações necessárias para enviar o relatório para o Ministério Público. Agora, sabemos os nomes dos investigados, dos advogados e dos peritos que, pelos próximos meses, conduzirão todos os testes nos carros de Senna e Ratzenberger, seus capacetes e na pista de Imola para entender o que houve. E no próximo vídeo, vamos saber exatamente como foi cada etapa dessa investigação que levaria à acusação criminal de alguns desses nomes e à abertura do julgamento. Bom, essa foi a primeira parte desse vídeo especial. Espero que tenham gostado. Se sim, deixe a curtida no vídeo e se inscreva no canal e ative as notificações para ficar sabendo quando sair a próxima parte. Aproveitem e me sigam também no Instagram e no Threads para ver as novidades em primeira mão. Vou citar aqui as fontes que utilizei não só nessa primeira parte, mas em toda essa série. Os livros usados, além do já citado O Caso Senna, de Nicolas Santoro, eu usei muito também a biografia do Adrian Newey, How to Build a Car, ou Como Construir um Carro, o livro Tamborero, de Martin Sustack, e os que eu sempre cito por aqui: a biografia Ayrton, o Herói Revelado, de Ernesto Rodrigues, que eu já entrevistei aqui no canal, neste vídeo aqui, e A Morte de Ayrton Senna, de Richard Williams. Os que estão disponíveis para venda estão com o link na descrição do vídeo. Utilizei centenas de matérias de jornais, desde brasileiros como Folha de São Paulo, Estadão e outros jornais menores, a jornais estrangeiros da Itália, Inglaterra, França e outros países.
matérias em revistas como Autosprint, Sports Illustrated, Veja e muitas outras, e o acervo de vídeos são principalmente de matérias da Rede Globo, da rede italiana Rai, da BBC e outros canais internacionais, além de vídeos de agências como da Associated Press. E sites utilizei muitos, especialmente The Senna Files, Ayrton The Magic e FDF1 da Federica Massagrande. Agora, para encerrar, além dessa série sobre o processo, teremos vários outros vídeos saindo no mês de novembro, incluindo um novo canal que está vindo aí, e também vou divulgar um novo projeto do canal. Mas só para dar um pequeno spoiler, tem a ver com essa belezinha dessas miniaturas aqui. E essa aqui. Então fiquem antenados para mais novidades. Mas o que eu quero dizer aqui é que essa série de vídeos é absurdamente complexa e por isso tomou muito do meu tempo e por isso o canal ficou meio parado nos últimos tempos. Mas tudo isso será compensado agora. Essa semana, no Clube de Membros, além de sair a versão estendida dos vídeos dessa série, vai sair também a última parte do vídeo com as imagens do final de semana de Imola. E também teremos, ainda em novembro, novos vídeos exclusivos para os membros que tanto ajudam este canal. Quero agradecer aqui ao patrono desse canal, o Natércio Piva, que é patrono do canal já há 4 meses. E se você também quiser ajudar o canal a crescer e ver mais conteúdos com a qualidade desse aqui, você pode contribuir com o seu Pix ou, se preferir, faça parte do clube de membros e tenha acesso a conteúdos e benefícios exclusivos. Espero que tenham gostado desse conteúdo que eu dei muito trabalho para fazer, mas ele é apenas o começo. Um abraço e até o próximo vídeo.